Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais um programa hoje, feriado, sexta-feira, dia da República, da Proclamação da República, 15 de novembro. Mas, gente, vou falar para vocês hoje sobre um dado que eu já falei aqui no programa, mas hoje a gente vai comentar de forma mais a miúde, que é exatamente o número de pessoas que moram em favela no Brasil, no país todo, que vem aumentando, né? Em 2010, era um público estimado aí pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um público estimado aí em 11 milhões, mais de 11 milhões de pessoas viviam em favelas em 2010, né? E você sabe que a convivência em favela, né, se as pessoas tivessem como escolher, elas não estariam ali. Elas não estariam ali. Por mais que queiram romantizar a vida em favela, né? Tem a música, tem um funk, mas não daquela outra música que é muito tocada em favela, hein, Ivan? O punk, né? O punk, o funk, essa coisa toda. Mas por mais que queira romantizar tudo isso aí, não é bacana a pessoa morar em favela, não é? Não é bacana. Pois bem, 11 milhões. Esse número aumentou, segundo o censo agora, 2022, aumentou para mais de 16 milhões de pessoas. Aí o IBGE faz uma ressalva de que não se pode comparar as duas grandezas, 11 milhões com 16 milhões, porque naquela época, em 2010, o IBGE não dispunha dos instrumentos tecnológicos para suas pesquisas como hoje, né? Aqueles mesmos instrumentos. Então, ele disse que tem que ter muita cautela na comparação. Agora, não resta dúvida de que aumentou a população. E isso é muito ruim. Quer dizer que é bom que aumentou o número de favelados no país? Não é bom. Não é bom. É um dado negativo. Não tem como esconder. Mas o problema é que essa questão da favelização, né, de pessoas morando em favela, não é um problema só no Brasil. É um problema mundial. Aqui, por exemplo, em Caucaia, aqui no município de Caucaia, segundo fontes do IBGE, são mais de 60 mil pessoas, morando na favela. Qual a perspectiva que essas pessoas têm, principalmente os mais jovens, de ascender socialmente, ou seja, de ter ascensão social? Quais são as perspectivas? Qual é a perspectiva que tem de um jovem filho de uma pessoa, de uma família que mora na favela, de ser alguma coisa na vida, de se formar, de ser um doutor, de ser um médico, de ser um advogado? E quando eu falo um doutor, não é somente um doutor no modo de dizer, mas um doutor mesmo, que cursou o mestrado, cursou o doutorado na universidade. Quais as universidades estão exatamente com portas abertas para acolher esse tipo de público? Será que eles conseguem atravessar essa porta? Porque tem um caminho a seguir. Qual é o caminho? Do estudo. Qual é o estudo que tem essas pessoas? E quantos jovens, esse é o dado mais importante, quantos jovens enxergam no estudo essa porta de entrada num mundo maravilhoso e promissor, que pode retirar a sua família desse fosso social, desse problema social que eles vivem nas favelas? Porque a favela, além de lidar hoje, né, mais do que nunca hoje, com a questão da violência, com a questão da falta de segurança pública, lida com outros grandes problemas: a falta de saneamento básico, a falta de uma moradia digna, né, a falta de iluminação, são muitas vezes espaços muito escuros, né, e a convivência com facções criminosas, com bandidos que ameaçam as famílias, que tornam as famílias reféns do crime, reféns mesmo, literalmente reféns. Então são dramas vividos por população, por famílias, por milhões de famílias do Brasil, né, que vivem nas favelas. No programa de hoje eu converso com um professor, ele é professor concursado no Instituto Federal de Educação aqui de Caucaia, o IFCE aqui de Caucaia, né, ele é professor substituto, e professor substituto ele é professor concursado, né, e ele é doutor em Sociologia, formado, fez mestrado e alcançou o nível de doutor PhD em Sociologia. E veja, ele é egresso de uma favela. A família dele
morava numa favela de Fortaleza. A favela lá dos Trilhos. A favela que parte foi retirada da Copa lá de 2014. Ele viveu esse drama em 2014, as famílias sendo removidas com a promessa de que receberia uma casa. E até hoje a mãe dele está só com uma promessa, nunca recebeu essa casa. E ele naquela época era jovem à procura de oportunidade, mas que enxergou no estudo essa porta de entrada para o mundo maravilhoso da ascensão social, de ser alguma coisa na vida. Hoje ele é doutor em sociologia. Hoje eu vou ter o prazer de conversar, você vai ver aqui a entrevista dele, aqui no programa, de um sociólogo, doutor em sociologia, que vai falar sobre favela, mas não vai falar só como estudioso, como pesquisador. Ele vai falar mesmo com conhecimento de causa, porque ele viveu lá. Ele viveu a sua infância numa favela de Fortaleza. A favela Aldacir Barbosa, de Fortaleza. Então, o programa, fiquei muito feliz com a participação dele, e inclusive ele ensina aqui em Caucaia, porque ele fala como um pesquisador, como doutor em sociologia, mas também como um egresso da favela. Ele é um ex-favelado. A família dele morou na favela, sabe o quanto é difícil hoje viver na favela. Quantos jovens vão chegar a alcançar o patamar que ele alcançou hoje? Quantos jovens terão essa oportunidade? Mais do que isso, quantos jovens enxergam no estudo essa oportunidade? Quantos terão essa oportunidade? Bom, são reflexões que a gente faz no programa de hoje, nessa entrevista. Está no ar mais um programa Metrópole em Ação. Alô, meus amigos, muito bom dia para você, meu amigo, para você também, minha amiga, aquele abraço, bom dia para toda a família, obrigado pela audiência, pela companhia, estamos começando mais um programa nessa sexta-feira, eita, inicia aí de feriadão, né? Iniciou nada, Marcos Lima, feriadão já começou ontem, quinta-feira à noite já tinha muita gente já viajando, final do expediente, muita gente já viajando, inclusive o pessoal organizador da administração lá da rodoviária de Fortaleza, disse que a maior movimentação do feriadão de viagens é exatamente partindo na quinta-feira. Então, essa hora tem muita gente já fora de Fortaleza, já curtindo o seu feriadão, o início de feriadão ou da proclamação da República. Eu estou desejando aí para você uma excelente estadia onde quer que você esteja, nesse feriadão maravilhoso, o feriadão da República. E atenção para os destaques do programa de hoje. Vamos lá. Olha, gente, Ceará tem a maior taxa de aprovação e alfabetização nos anos iniciais no ensino fundamental do Brasil. Isso é bom, hein? Isso é bom. Aposentadoria rural, quem tem direito e onde solicitar o benefício. Alô, meu amigo, você que mora aí na zona rural de Caucaia, você sabe que a zona rural de Caucaia é muito extensa, tem muita gente morando na zona rural de Caucaia e está, às vezes, precisando dessa informação. Aposentadoria rural. Quem tem direito, como exatamente dar entrada nesse benefício, daqui a pouquinho, uma conversa com a advogada previdenciária. Censo 2022, Brasil tem 16 milhões e 400 mil pessoas, mais de 16 milhões de pessoas morando em favelas e comunidades urbanas, isso em todo o Brasil. Aqui em Caucaia são mais de 60 mil pessoas. Daqui a pouco uma reflexão com um doutor em sociologia, professor Jersey Oliveira, que ele é hoje pesquisador, hoje doutor em sociologia, mas é egresso das favelas. A família dele, ele morava na favela, lá na favela de Fortaleza, a favela da Aldacir Barbosa. Daqui a pouco a gente conversa com ele. E claro também, olha, nessa semana o governo do estado lançou o Ceará Sem Fome. Daqui a pouco eu trago detalhes para você sobre o que vai ser o Ceará Sem Fome nesse ano, tá bom? E claro também sua participação para encontrar pessoas que estão desaparecidas. O nosso programa já está no ar e você vai participando comigo, vai pedindo, vai agradecendo, vai participando, mandando mensagens ao Instagram do Marcos Lima apresentador, Instagram do programa Metrópole em Ação. Estamos ao vivo também no YouTube, estamos ao vivo pelo canal Metrópole em Ação no YouTube, isso, Metrópole em Ação, estamos ao vivo, vai lá, se inscreve, dá o like e compartilha com seus amigos. Também estamos ao vivo pelo site da TV Metrópole, TV Metrópole, canal 16.com.br e TV Metrópole Sobral.com.br. Aquele abraço para todo mundo, está no ar mais um programa Metrópole em Ação.
Olha, gente, o Ceará tem o maior índice do país de estudantes do ensino do segundo ano do ensino fundamental da rede pública alfabetizados em língua portuguesa em 2023, sendo 84,5%. É o maior índice do Ceará. 84,5% do maior índice, hein? Outro índice elevado no estado é a taxa de aprovação nos anos iniciais. Taxa de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental atingindo um percentual de 99,8%. Olha que maravilha, rapaz. Nas séries iniciais aí, dessa garotinha linda aí. Nas séries iniciais, rapaz, a aprovação quase 100%, hein? A garotada está estudando mesmo, hein? Quase 100% dos meninos nas séries iniciais do Ceará estão conseguindo a aprovação. Isso é muito bacana, hein? O maior do país, é o maior índice do país. Parabéns aí, garotada, hein? Parabéns aí, um exemplo para os mais jovens aí, para adolescentes, os adolescentes, para a juventude aí, ó. Anos iniciais, a garotada está mandando ver nos estudos, hein? Mandando ver. Quase 100% é o maior índice do país, né? Segundo a publicação do Jornal O Povo, as médias para alfabetização e a aprovação dos anos iniciais são de 55,9% e 96,8% respectivamente. Muito bacana. Os dados são do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2024, divulgado pela ONG Todos pela Educação. Dados, índices que eu me sinto muito feliz em divulgar com vocês, porque significa exatamente uma evolução da educação aqui no Ceará. Bom, agora, gente, eu quero a sua participação, a sua ajuda para encontrar pessoas desaparecidas. A Francisca Osana dos Santos da Silva, essa jovem de 25 anos, ela estava desaparecida, gente, sumiu. Ninguém sabe do paradeiro da Osana. Nem sabe também se ela morreu, porque o corpo não foi encontrado. Francisca Osana Santos da Silva, 25 anos, foi vista pela última vez no último dia 17 de outubro desse ano, lá na cidade de Maranguape. Na cidade de Maranguape. Se você tem informações sobre o paradeiro da da Francisca Osana dos Santos Silva, está aí o nome dela, ó, Francisca Osana dos Santos Silva, você liga para a Delegacia Metropolitana de Maranguape, que é no 3101-2808, 3101-2808. Muito bem, olha, gente, a aposentadoria rural é um benefício previdenciário destinado a trabalhadores rurais que exercem suas atividades em regime de economia familiar ou como empregados rurais. No Brasil, são mais de 30,3 milhões de trabalhadores rurais, de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Previdência Social. O setor é dividido em empregados, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Bom, sobre esse assunto aí, as regras exatamente para quem tem direito desse benefício, eu converso agora com a advogada Cláudia Martins, que é advogada previdenciária, para nos dar esclarecimento sobre isso aí. Doutora Cláudia Martins, prazer tê-la aqui no programa, muito bom dia. Bom dia, o prazer é meu, Marcos. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores. Ok, Cláudia, me diga uma coisa, para as pessoas que trabalham no campo, né, as famílias da agricultura familiar, quem tem direito? A partir de que idade? Quais são as regras, as principais regras a serem cumpridas, critérios a serem cumpridos? Bom, hoje já se tem um entendimento que mesmo que a pessoa tenha trabalhado na infância, ela tendo como comprovar esse trabalho pode ser considerado para tempo de aposentadoria como trabalhador rural na condição familiar, né? Agora, a pessoa precisa ter no mínimo 180 contribuições, 15 anos de trabalho rural. E aí existem várias maneiras de você se aposentar como trabalhador rural, seja na agricultura familiar, né, o mais comum aqui no nosso estado, seja como empregado rural ou contribuinte individual. Né? São essas algumas maneiras que a pessoa pode se aposentar como trabalhador rural. E aí cada forma de aposentadoria tem condições um pouco diferentes. Por exemplo, o empregado, ele precisa de fato contribuir para o INSS. Já a pessoa que trabalha em regime familiar, de economia familiar, né, que é toda a família ali, ou a família de agricultores, ela não precisa contribuir, mas ela precisa comprovar que durante 180 meses, 15 anos, podem ser intercalados esses anos, não precisam ser anos diretos, seguidos, ela trabalhou como trabalhador rural, como agricultor.
Eu estou conversando aqui com a advogada Cláudia Martins sobre a aposentadoria rural. A gente sabe que em Caucaia é um município de extensão territorial muito grande, né? É 3 vezes maior do que Fortaleza, Caucaia, e tem uma área rural muito grande, né? Uma área rural muito grande. É o tipo de assunto que interessa muito aqui, porque tem muita gente morando na zona rural. Eu lhe pergunto, a dificuldade dessas pessoas é exatamente nesse primeiro requisito que você falou aí, que é exatamente a comprovação. Você sabe que as famílias, as pessoas no campo começam a trabalhar na roça, na atividade no campo, na agricultura, mais cedo. Tem pessoas que começam com 12 anos de idade, com 11, 12, 13 anos de idade, começa muito cedo, inclusive as mulheres. Aí eu pergunto, como é que ela vai comprovar? Porque ela começou a trabalhar ali com a família, com o pai, com a mãe. Como é que comprova isso aí? É a dificuldade maior, não tem como comprovar, ou tem? Sem dúvida, não é fácil, mas é possível a comprovação. Normalmente a gente hoje tem o CRAS, né, onde as pessoas se cadastram lá. O CRAS, por exemplo, pede a informação, qual a profissão, o que é que a pessoa faz. Existem escolas rurais que também são meios de provar que aquela criança, aos 12, 15, estudava numa escola rural, o meio rural onde ela vive também é uma forma de comprovação desse trabalho. Isso a gente falando da criança, né, claro. O adulto, ele tem outras formas, né, tem as certidões de casamento, a criança também tem a certidão de nascimento para comprovar a localidade onde ela nasceu, o regime de economia familiar se estende aos filhos, mas tem que ter algo ali de documentação informando que essa criança teve um trabalho rural. Às vezes acontece da criança estar no campo junto com o pai e com a mãe, sofreu um acidente, pegando uma enxada, fazendo realmente um serviço rural. Isso, essa entrada no hospital para resolver esse problema, é uma forma de comprovar que aquela criança estava ali num trabalho rural, porque ela se acidentou ali. Então, a gente guardando essas informações, essa documentação, quando chegar lá na frente, a gente consegue comprovar que houve um trabalho rural mesmo na infância ou na adolescência. Mas veja, digamos, vamos aqui pegar um caso hipotético de uma pessoa hoje lá, uma mulher, por exemplo, que tem hoje lá seus 50 anos, tá? E começou a trabalhar na roça desde criança, depois veio para Fortaleza ou veio para a capital, saiu do rural, tá? Mas assim, digamos, dos 10, 11 anos, trabalhava lá com a família, e tem muitos casos de mulheres e homens que vão para a roça com 10, 11 anos de idade, 12 anos, digamos 12 anos de idade, foi para a roça já trabalhar com a família, tá? E aí trabalhou durante o quê? 5, 8 anos, digamos, 12 até os 20 anos, trabalhou com a família, depois foi para a capital, saiu da área rural. Esse tempo, você está dizendo que pode contar, mas ao contar esse tempo, a partir de 12 anos, o INSS, que é a Seguridade Social, não estaria aí institucionalizando o trabalho infantil? Porque 12 anos é trabalho infantil e vai ser reconhecido para a aposentadoria. Não há aí um conflito? Mas assim, a gente sabe que esse trabalho, em muitas situações, existe. Não é que o INSS ou o governo quer instituir ou dizer que é possível que a criança trabalhe. Mas essa criança, esse adulto hoje com 50, né, essa mulher no caso com 50, se ela trabalhou como criança, também não é justo que esse período que ela não deveria estar trabalhando, que ela deveria estar na escola, não seja contado como tempo de trabalho. Ela também sai prejudicada. Então, o que é que se tem feito? Assim como se tem permitido comprovar esse trabalho, o governo, por outro lado, ele fornece à população o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, que é para estimular que essa criança, ao invés de fazer o trabalho rural, ou ajudar o trabalho, ou trabalhar com qualquer outra coisa que seja, vá para a escola, né? Porque existem os requisitos para que a família receba que essa criança frequente a escola. Então, ainda que hoje ele reconheça, em algumas situações, o trabalho infantil e conte como tempo de trabalho, ele protege esse trabalho quando ele fornece às populações mais carentes, às famílias mais carentes, auxílios para que essa criança vá à escola, né, e não fique trabalhando. Uhum. E para dar entrada... Isso acontecer, a Bolsa Escola, o Bolsa Família, assim a família evita esse trabalho, né, porque essa criança está contribuindo, né, com esses auxílios, a condição é ela ir à escola, e aí ele não favorece, ele acaba não favorecendo, mas ele acaba admitindo que houve ali há anos atrás um trabalho que ele precisa de certa forma ser reconhecido. Uhum.
O processo para exatamente o reconhecimento do INSS nas aposentadorias rurais é um processo longo? Qual é o tempo de espera exatamente da pessoa que deu entrada, por exemplo, hoje? Vai passar quanto tempo para que o INSS reconheça esse direito da aposentadoria rural? No caso do trabalhador rural, que é de economia familiar, de regime familiar, ele precisa ter a documentação necessária, né? Então, ele precisa juntar provas que durante 15 anos ele trabalhou como agricultor. Se ele tem essas provas, se essas provas são suficientes, se elas conseguem provar esses 15 anos, esse processo é rápido, ele pode durar 1, 2, até 3 dias. Se essa pessoa não tem essas provas ou não tem prova suficiente, ela consegue ali com a documentação que ela tem provar 7 anos e meio, 10 anos, ficam faltando 5, o INSS acaba abrindo uma exigência para que ela junte mais documentos do período que ela ainda não comprovou o trabalho rural, para que o processo, o pedido de aposentadoria ou de pensão continue e ela consiga se aposentar. Ok. E assim, e para dar entrada também no posto de INSS, sempre, em todos os casos, é preciso advogado. Há também um processo somente administrativo, a pessoa ir sozinha e dar entrada. Como é que é esse trâmite, doutora, por gentileza? São as seguintes formas, a maneira dessa pessoa fazer esse pedido. Ela pode pedir pelo aplicativo do meu INSS, pelo próprio celular. Aí o aplicativo, ele é autoexplicativo. Então, ele vai dizer, junte seu CPF, seu RG, seu comprovante de endereço, as provas que você tem do seu trabalho, e a pessoa vai ali tirando foto e mandando pelo aplicativo. Pode ser feito também pelo computador, pelo site. Pode ser feito por meio de associações e sindicatos, né? E ela pode também procurar advogado. Quanto mais documentos a pessoa tiver, mais fácil vai ser. Quanto menos, mais ajuda ela vai precisar, porque alguém vai ter que ir ali instruir, porque às vezes a pessoa tem uma documentação em casa que ela pensa que não é boa, né? Ou que aquilo não prova, e prova. Então, num caso desse, onde ela está tentando e ela não está conseguindo, então é que ela procura um advogado, que aí ela vai ter um auxílio para ela conseguir isso de forma mais rápida. Doutora Cláudia, me diga uma coisa, você falou diversas vezes em documentação, documentos comprobatórios. Me diga aí uma relação desses principais documentos para que as pessoas que estão em casa tenham ideia exatamente. Por exemplo, pode ser que tenha pessoas agora que queiram dar entrada, não vai procurar no primeiro momento o advogado, vai dar entrada lá no INSS. Que tipo de documentação ela deve entregar? RG, CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento. Normalmente as certidões, quando a gente vai no cartório, o cartório pergunta qual é a profissão das pessoas que estão casando, do pai, da mãe daquela criança. Então, essas informações estão lá. Às vezes ela não está na certidão, mas se a pessoa voltar lá no cartório e pedir uma certidão de inteiro teor, vai constar lá a profissão que eles declararam no momento do casamento ou no momento do nascimento da criança. Na certidão de óbito, a mesma forma, né? Comprovante de terra, de imposto do ITR, Imposto Territorial Rural, é outro meio de prova. Quem pagou o sindicato, pagar os sindicatos, comprovantes de pagamento, a carteira sindical, são provas também. Contrato de parceria, contrato de meeiro, contrato de meação, todos esses contratos devidamente registrados, eles também são provas do trabalho rural. Às vezes teve gente que recebeu semente do governo, então também comprova. A localidade onde essa pessoa mora é uma forma de comprovar que ela é trabalhadora rural. Certidão eleitoral também é um meio de prova. Então ela vai juntando isso ao longo do tempo. Declarações escolares, hospitalares, boletim de ocorrência, tudo isso, se ela tem guardado, vão ser meios de prova para comprovar esse trabalho rural, desde que tenha lá a profissão, ou que sejam informações, recibo de venda de produto agrícola também. Tudo isso pode provar que essa pessoa é trabalhadora rural. Legal isso aí, ó. Questão, por exemplo, de recibo de compra de produtos agrícolas também, isso aí é muito bacana você, por exemplo, hoje, já começar a fazer essa documentação hoje, entendeu? Você que é mais novo, aí tem 30 anos, 20 e poucos anos, está nessa atividade aí, já começa a partir de hoje, já relacionar isso aí. Recibo, nota fiscal, está comprando produto agrícola, comprando instrumentos agrícolas, mas isso daí vai provar depois para você que você já estava na atividade já na sua juventude. Outra coisa, que tipo de aposentadoria a pessoa deve requerer? É por tempo de serviço, é por idade ou as duas coisas? Pode ser uma aposentadoria exatamente unindo as duas coisas, doutora? No caso do trabalhador rural especificamente, ele tem que cumprir 2 requisitos. A idade mínima,
que para a mulher é 55 anos. Então, se eu tenho 50, eu posso me aposentar? Não, não pode. Eu tenho 60, sou mulher e tenho 60, posso me aposentar como trabalhadora rural? Posso. A partir dos 55 anos, né, a idade mínima são 55, e para o homem a idade mínima são 60 anos. Então, a mulher precisa ter 55 e o homem no mínimo 60. Fora a idade preenchida, cada um dos dois precisa preencher 15 anos de trabalho, 180 meses de contribuição. Então, são 2 requisitos. Não existe você preencher só um dos dois para você conseguir a aposentadoria. Você precisa preencher o tempo e a idade. Ok, conversei com a doutora advogada previdenciária, doutora Cláudia Martins, né, sobre exatamente a aposentadoria rural. Meu amigo, se você, também você, minha amiga, ainda restam dúvidas e tudo mais, mora aqui em Caucaia, zona rural, ainda restam dúvidas, pode ter um telefone, doutora, que a gente possa ligar para as pessoas ligarem aí para tirar outras dúvidas, que a gente não consegue abordar todos os assuntos aqui, porque são muitos assuntos, que exatamente são muitas dúvidas que pairam sobre essa questão da aposentadoria, principalmente a aposentadoria rural, que vai unir aquele público mais, assim, menos esclarecido, menos letrado. Tem um telefone, por gentileza? Tem sim. Telefone e o WhatsApp. É o DDD 85 98110 0049. A gente tira as dúvidas, auxilia para vocês pedirem as aposentadorias, pensão, o que for necessário para a gente conseguir esse benefício. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, um abraço para você. Um abraço, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, telespectadores. Ok. Atenção, meus amigos, eu quero dar um recado para você também, minha amiga, quer trocar de carro? Isso você pode. Atenção, você que está negativado, se preocupa não. Vá lá no Aguinaldo Automóveis e o seu cadastro vai ser aprovado na hora, é isso mesmo. Sabe por quê? Que a Aguinaldo Automóveis é a sua porta de entrada para o mundo de sonhos e realização de sonhos. Você vai conseguir exatamente comprar o seu carro, o carro que você tanto queria. Tanto 0 km você pode, como um seminovo. É o seminovo mais novo de Fortaleza. Nossa equipe de consultores vai proporcionar a você um atendimento extraordinário. E todos esses carros aí que você está vendo, ó, todos os carros da Aguinaldo Automóveis passam por rigorosas inspeções para garantir a sua segurança e a sua satisfação. A Aguinaldo Automóveis oferece as melhores taxas de financiamento. E você que está negativado, não tem problema não. Vai deixar de trocar de carro por isso não. Vai lá no Aguinaldo Automóveis que o seu crédito, o seu cadastro vai ser aprovado, é isso mesmo. E melhor, gente, ó, Aguinaldo Automóveis faz a melhor avaliação do seu carro. É a melhor avaliação do mercado, pode comprovar. Aguinaldo Automóveis, uma nova experiência no mercado automotivo. Acompanhe comigo, vamos lá. Aguinaldo Automóveis, a sua melhor opção em Fortaleza. Aqui você encontra uma ampla seleção em carros novos e seminovos. Com mais de 20 anos de experiência, Aguinaldo Automóveis oferece o melhor atendimento e qualidade em nossos veículos. Garantimos confiança e agilidade em cada negócio que realizamos. As mais variadas marcas e modelos com a garantia de loja e de fábrica. E se você preferir, oferecemos vistoria com laudo cautelar e de procedência. Os mais novos seminovos do mercado e 0 km com a disponibilidade imediata que você precisa em nossa eficiente pronta entrega. Aguinaldo Automóveis oferece as melhores taxas de financiamento do mercado que são flexíveis e cabem no seu orçamento. Fazemos a melhor avaliação do seu carro. Aqui na Aguinaldo Automóveis você dispõe de um serviço de pós-venda extraordinário para garantir toda a assistência de que você precisa, mesmo depois de sair com o seu novo carro. Venha conferir! Temos veículos das mais variadas marcas e modelos: Toyota, Hilux e Corolla, Fiat Strada, Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Volkswagen, Virtus, Gol, Fox. Você que escolhe e descubra como podemos ajudá-lo a encontrar o carro dos seus sonhos com qualidade, confiança e atendimento excepcional. Aguinaldo Automóveis, uma nova experiência no mercado automotivo. Venha nos visitar. Avenida José Bastos, 5572, esquina com Rua Rio Grande do Norte. Ligue para 3482-0353 ou fale diretamente com o nosso consultor no WhatsApp 98411-7107. Aguinaldo Automóveis. Muito bem, faz agora um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, aguarde aí.